Olá, colegas. Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 11 de janeiro de 2013. São 10 horas em São Paulo. Começa agora mais uma edição do Cresce Esclarece. Só lembrando que a enquete já encerrou. Então vamos ver qual foi o tema vencedor. Então nós temos aqui na tela, com 13,2%, venceu, os corretores votaram nesse tema, corretor de imóveis, onde eu estou errando, sem faturar. Em segundo lugar, com 10,1%, tabela de honorários, como assegurar seus honorários. Em terceiro lugar, ficou com 9,5%, fiscalização, o que acontece com o pseudo-corretor. Só que nós vamos inverter a nossa pauta. O tema vencedor será apresentado na próxima sexta-feira, por problema de agenda do nosso convidado. Então, o Renato Duarte será o nosso convidado na próxima sexta-feira para comentar sobre esse tema, onde estou errando sem faturar. Então, hoje nós vamos fazer o segundo colocado, que é o tema tabela de honorários, como assegurar seus honorários. E depois, na semana seguinte, se caso com o Renato Duarte dá para a gente fazer numa única sexta-feira, então na próxima vamos apresentar a questão da fiscalização, o que acontece com o pseudo-corretor. Trazer aqui convidados, principalmente convidados nossos aqui do próprio Código de Ética Profissional, né, o Departamento de Ética, pessoal da fiscalização. Vamos ver o que a gente ajeita para que todo mundo possa entender o que pode acontecer com o pseudo-corretor. Não só com o pseudo-corretor, mas também aqueles estagiários que já estão com a sua carteira vencida, ok? Então vamos dar sequência ao nosso tema de hoje, que é a tabela de honorários, como assegurar seus honorários. Então vamos ver aqui. Nós vamos tecer esse comentário, modo de atuação nos tempos modernos, como assegurar seus honorários, falar de um pouco de código de ética profissional, vendas, locações, administração de condomínio, avaliações, assessoria imobiliária. Nós vamos ver a tabela e onde localizar as tabelas de remuneração. Quando a gente fala tabela de remuneração, seria a tabela na parte de locação, venda, que nós vamos mostrar, e também nós temos aqui a tabela de honorários para avaliação de imóveis, para venda e locação. Ok, colegas? Então vamos ver aqui o que nós queremos dizer sobre esse modo de atuação nos tempos modernos. Vamos nos analisar como corretores de imóveis. Vamos generalizar. Então, um corretor, ele se preocupa em estar se especializando dentro da sua atividade profissional. Então, ele quer entender um pouquinho mais sobre direito. Então, ele vai fazer um curso de direito imobiliário. Ele participa de todos os cursos que ele acha que é conveniente para ele, é muito bom em buscar essa informação. Ele faz curso de avaliação. Enfim, ele reserva um numerário para ele poder ter todas as informações necessárias para ele trabalhar na atividade dele como um verdadeiro profissional. Agora, todos os nossos colegas fazem isso, procuram buscar informação, participar das palestras, dos cursos, né? Até pagar para fazer curso em busca de informação, né? A título de reciclagem. Então, todos fazem isso. Eu acredito que nem todos conseguem fazer esse tipo de movimento na sua carreira profissional. Então, vejamos o seguinte, quando a gente está falando ali, modo de atuação nos tempos modernos. Nós estamos no século XXI. Hoje é um século da informação e da informatização. Então, o corretor tem que estar informado e tem que tem que estar aí ligado nessa questão de informatização, tá certo? Então vamos ver uma coisa. Aquele que se preocupa em se reciclar, aquele que se preocupa em buscar informação, aquele que se preocupa em fazer cursos, ele tem que reservar um numerário para isso, óbvio, né? Nem tudo é de graça. Esse profissional, acreditamos bastante, que ele se autovaloriza como uma pessoa bem-sucedida no mercado imobiliário nessa questão de informação para poder prestar o seu serviço, né? No ápice da palavra, prestar um bom serviço à sua clientela, aquelas pessoas que lhe procuram no dia a dia.
e aqueles que não fazem nada disso. Então vamos dividir essa parte, né? Psicologicamente, na mente de uma pessoa que se preocupa, ele sabe quanto ele vale como um profissional. Ele sabe de toda a informação que ele tem, ele sabe do trabalho que ele faz, né? Do sacrifício que ele faz. Às vezes fazer um curso de direito imobiliário leva aí 3 meses, né? O curso de avaliação imobiliária, ele vai se especializando naquilo que ele acha que é o nicho dele. Então, esse sabe quanto ele vale. Agora, aqueles que não fazem nada disso, será que ele pensa igualmente àquele que se preocupou em buscar toda a informação? Será que psicologicamente ele estaria na mesma condição preparado para poder atuar no mercado imobiliário? Eu também acredito que não. É por isso que existe algumas discrepâncias no mercado imobiliário. O profissional que se valoriza, ele sabe muito bem assegurar os seus honorários. Ele sabe muito bem que essa questão verbal, principalmente se ele fez um curso de direito imobiliário, o verbal o vento leva. Então ele tem um hábito de fazer tudo por escrito. Aí ele já começa a assegurar o trabalho dele, né? E aquele que não fez o curso de direito imobiliário, ele desconhece esta realidade jurídica. Uma grande maioria ainda faz tudo isso verbalmente. Verbal o vento leva, não tem como ficar naquela condição. Eu disse, eu não disse, né? Eu pensei, eu não sabia. Não, não é legal. O profissional, ele vai buscar documentos. Ele faz tudo através de documentos. É exatamente esse profissional que cumpre a legislação, a nossa Lei 6.530. Quando eu digo cumpre, em que sentido? A lei diz que nós precisamos ter uma autorização para poder divulgar o produto que nós captamos para vender. E esse profissional que se valoriza, certamente na hora que ele capta uma boa mercadoria, com certeza ele vai tentar buscar a exclusividade. E com uma sabedoria ímpar. Se esse imóvel estiver com várias imobiliárias no mercado imobiliário, tenha certeza que esse profissional, bem preparado, ele vai buscar algo que muitos nem sonham em tentar conquistar isso do seu cliente vendedor, que é a exclusividade de venda. Ele sabe que esse imóvel está com 10, 11, 12 empresas imobiliárias ou corretores. No momento que ele conquista a exclusividade, o que ele faz? Ele sabe que esse produto está só com ele. Todos aqueles que fizeram esse tipo de captação verbal vão estar relevados a segundo plano, porque ele tem uma exclusividade. Então, por que ele luta por isso? Porque ele tem conhecimento. E nessa exclusividade é óbvio que ele vai saber da captação de imóvel que ele fez, se esse imóvel vai dar muito trabalho ou não, né? Se vai ser fácil de vender, se a documentação está regular ou não, né? Por aí que nós vamos depois ver na tabela o porquê existe uma diferença, né, de percentual. Já nós vamos dar uma olhada na tela para a gente entender sobre isso. Então vamos analisar o seguinte. No mercado imobiliário existe certa discrepância, como eu vinha dizendo, pelo seguinte. Porque na maneira de atuar nós temos o profissional consciente da atividade que ele exerce e aqueles que são corretores por estar inscritos no conselho, porém não tem todas as informações, ele acaba atuando. Me perdoe se eu estiver errado, mas é assim que eu quero interpretar para que todos entendam. Ok, colegas? Ele atua como amador. Então, para ele, tanto faz cobrar 6, cobrar 5, cobrar 4. Muitas vezes ele simplesmente não quer perder a venda. Por quê? Porque ele fez tudo verbal. Ele não fez nada documentado. O novo presidente José Augusto Viana Neto, nas suas palavras, nas suas palestras que ele faz, ele cansa de dizer isso. Colegas, fazem tudo por escrito, né? Se garanta, escreve. Existe aquele momento psicológico com o nosso cliente vendedor, que é um momento que a gente pode jogar todas as cartas na mesa. Aquele momento é crucial. Se aquele momento psicológico passou, depois a gente não consegue mais. Então nós temos que sim brigar. Brigar para fazer uma boa avaliação, né? Para que possamos ter o produto correto, com o valor correto no mercado imobiliário. Então vamos
pensar apenas nesta questão. Eu atuo no mercado imobiliário como um amador ou eu atuo como um profissional? Se eu trabalho por uma remuneração que não é satisfatória para mim, eu não vou trabalhar, né? Se alguém me convidar para trabalhar num determinado empreendimento para mim receber 0,85%, meus colegas, eu jamais vou aceitar. Eu sei qual é o meu valor como profissional. Então, por aí já começamos a segurar os nossos honorários corretamente, né? Então vamos seguir agora aqui para o item 2, né? Como assegurar seus honorários. Então vamos ver já, cara. Em primeiro lugar, é importante, quem ainda não pegou o Código Civil Brasileiro, no capítulo 13, dá uma olhadinha, do artigo 722 ao 723. Eu estou falando neste momento exatamente do artigo 725. Vamos ter esse comentário agora, mas eu gostaria que você, colega, desse uma olhada no Código Civil, ok? Muito bem, nós já temos aqui algumas colocações aqui que me chegou da Juliana de Oliveira. Ela gostaria de saber qual é o prazo de pagamento das comissões, pois fiz um lançamento e as vendas foram feitas dia 24/11/2012, sendo que os clientes pagaram no ato, tudo certo, clientes bons, mas não recebi a comissão. A consultora sempre fala que tem pendências, documentos que já foram entregues com pasta montada, sempre aparecem coisas para resolver, mas que já foi resolvido. Teve cliente que compareceu 4 vezes no plantão porque a consultora diz que tem que assinar novamente, né? É como se perdesse os documentos. E isso é com todos os corretores. Ficamos no plantão desde junho e não pagaram devido às pendências. Olha, é um dos absurdos que a gente estávamos falando aqui. Então vamos ver aqui. Que vários empreendedores em seus lançamentos anunciam recrutando corretores, estagiários para os seus grandes lançamentos. Eles pagam apenas 1%, ou no máximo 1,20%. Olha, até que deram uma melhoradinha aí aos seus corretores. Sempre é tão frisado para não trabalharmos abaixo da tabela do honorário do CRES. Gosto de saber o porquê desse percentual tão baixo. O porquê? Então eu vou responder à nossa colega Juliana e a todos aqueles que gostariam de saber sobre esta colocação dela. Como eu vinha dizendo, Juliana, se alguém me convidar para mim receber 1%, ou até 1,20%, eu não vou aceitar. Eu, Gilberto Iog, corretor de imóveis, inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, sob o número 25.000. Eu não vou aceitar porque eu sei qual é o meu valor. Então, por que eles fazem isso? Porque aquelas pessoas que aceitam. Eles aceitam. Olha, se é que não há nenhum tipo de problema de se empregar, se eu sou um corretor, não quero ter imobiliária, quero trabalhar para imobiliária, quero trabalhar para terceiro, não existe problema de emprego. Você sai de uma imobiliária hoje, amanhã você está em outra, né? E se você sair da outra, você tem uma outra para você. Isso aí de um dia para outro você já tem o seu encaixe no mercado imobiliário. Eu só digo uma coisa, é bom ficar pulando de galho em galho? Também não. Mas o corretor tem que se fixar. Se ele assimilou aquela imobiliária, ele gosta da imobiliária, gosta da equipe, ele sabe, né? Ele tem um bom relacionamento. Então é importante você estar ali naquela imobiliária. Porque todos os clientes que você atendeu, eles vão te indicar outros e se eles voltarem, vão te procurar. Na medida que você já mudou de imobiliário, você já se perde do mercado imobiliário. Todos os clientes que você cadastrou estão perdidos. Então só pensa numa coisa. Quanto você vale? Você vale 1%, 1,20%? Agora, essa história de que falta documento, vendeu, assinou o contrato, não tem que ter pendência de documento. Você tem um contrato com essa construtora? Qual é a cláusula que diz quando você vai receber a sua comissão? Ou você não tem um contrato? Então, tudo nós precisamos fazer por escrito. Então, tem um contrato, mas no contrato não diz, por que você não mandou inserir? Mas ele não quer inserir. Bom, então você não trabalha para essa empresa. Você vai procurar outra que lhe sirva. Okay? Você não é obrigado a trabalhar para essa empresa. Você é uma profissional liberal.
Você tem seus direitos, suas obrigações. Assinou o contrato, vai cumprir o contrato. Também, mas o trem também tem as obrigações com você, Juliana. Então tem que estar ali no contrato, não é? Aí você jamais, no jargão popular, na nossa atividade profissional, jamais você vai tomar um chapéu. Você está documentado. Qualquer advogado vai buscar isso para você simples. Ok, Ju? Então é importante lembrar nessa questão. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui se tem mais alguma colocação aqui. Tem o Ulisses aqui, Ulisses Ribeiro, cresce 120.536. Quero parabenizar por estar sempre ministrando ótimas palestras, no qual muito nos enriquece com conhecimento sobre nossa profissão. Gostaria de participar com uma pergunta, já que o assunto abordado será a tabela de honorários. Por que vários empreendedores de seus lançamentos anunciam recrutando corretor e estagiário para os seus grandes lançamentos? Eles pagam 1%, 1,20%. Bom, acho que a tua pergunta já foi respondida, Ulisses, conforme eu já estava conversando com a Ulisses. Mas a Ulisses, a Juliana, que nos encaminharam a pergunta, nosso muito obrigado. Pergunta boa, valeu. Isso é bom para esclarecer e me ajuda aqui também, né? Então, como eu estava dizendo sobre o Código Civil Brasileiro, dá uma olhadinha, do 722 ao 725. Agora, quando a gente fala na questão de honorário, por exemplo, ou eu trabalho numa imobiliária com imóvel de terceiro, ou eu trabalho no plantão. Se eu trabalho no plantão, vamos analisar nesse aspecto. Eu vou trabalhar naquele plantão, vamos entender que estou captando aquele empreendimento para mim vender para uma consultora ou para trabalhar a uma imobiliária. Ou eu estou trabalhando numa imobiliária com imóvel de terceiro. Então vamos chamar isso de captação da nossa mercadoria. É neste momento que a gente tem que acertar tudo. Neste momento que eu tenho que acertar tudo. Ah, se o preço não está adequado à concorrência no mercado, seja ele novo ou usado, vamos tentar adequar. Vamos discutir sobre a questão da tabela, sobre a questão de valor. Mas discutir com um certo conhecimento. Por exemplo, discutir valor, se eu não tenho um curso de avaliação, todo corretor, por força da Lei 6.500, ele pode opinar. Mas vamos dizer, aquele corretor que ele tem um curso de avaliação, colegas, ele vai entender um pouquinho mais, porque ele vai estar dentro das normas da BNT, né? Obedecendo a NBR 14653, o item 1, 2, 3 e 4. 1 é o procedimento geral, 2 é urbano, 3 é rural, 4 é empreendimento. Então ele tem o quê? Poder de discussão. Ele tem como provar até cientificamente por que ele está dizendo aquilo. Tá certo, colegas? Então isso é importante a gente manter nesta questão. Agora vamos ver aqui sobre o que diz o nosso Código de Ética Profissional. No seu livreto da lei tem um Código de Ética Profissional. Dá uma olhada lá no livreto e veja aqui. Vou pegar o livreto aqui, senão não vou eu lembrar. No artigo 6º, no inciso 5º do Código de Ética Profissional, ele está estabelecido o quê? É vedado ao corretor de imóveis receber comissões ou honorários em desacordo com a tabela aprovada. Ok? Então, se eu estou cobrando ao não 6 mais 4, eu já caio aqui. Eu já estou infringindo o Código de Ética Profissional. E se algum colega conhecer alguém que está fazendo isso, tem como provar, porque quando a gente fala em questão de processo tem que ter prova, né? E tem muitos que colocam isso no contrato ou na proposta, isso é uma prova, ele vai sofrer uma sanção aqui do Conselho, porque ele está descumprindo o Código de Ética Profissional, né? Ele está desrespeitando o Código de Ética Profissional e prejudicando toda uma categoria profissional, ok? Então vamos seguir aqui então, nessa questão da tabela, né? Depois nós vamos seguir falando sobre a questão de onde localizar essa tabela, ok? Então vamos dar mais uma olhadinha aqui rápida, que deve ter alguma pergunta aqui. Alberico Pascolino, meu grande amigo Alberico, prazer, bom 2013, nobre delegado da Subregional Presidente Prudente, né? Ele diz aqui, Gilberto, na sua opinião, o curso superior de gestão imobiliária também é um grande avanço para o profissional? Alberico, eu te diria o seguinte, eu acho que deveria ser só esse curso, né? Ou mudar a legislação. Mudar a legislação no sentido o quê? Poderia ter uma jurídica aquele que tem
o curso superior. Aqueles que têm o curso técnico deveriam somente trabalhar para essa jurídica. Não ficaria melhor assim? Para incentivar, né, a qualidade do profissional corretor de imóveis. Valeu, Alberico. Como eu já disse, feliz 2013 para você e para todos aqueles que nos acompanham nesta manhã. Então, eu estava falando aqui do quê? Do artigo 6º, inciso 5º. Dê uma olhada, colega, em todo o Código de Ética Profissional, que é de suma importância a gente entender sobre a nossa profissão, ok? Então, vamos ver aqui. Nós estamos agora aqui na tela, está mostrando o quê? Isso aqui é o site do CRES São Paulo, é o nosso site. Ali está ali a seta indicando tabela de remuneração. Então, vamos dar um pulinho nessa tabela aí. Ali está em um tamanho meio reduzido, então eu coloquei no tamanho maior. Tabela de remuneração. Vamos ver aqui, ó. Venda, locação, administração de bens. Então vamos ver. Imóveis urbanos, de 6 a 8%. Ó, 6 a 8%. Quando cobrar de 6 a 8%? Olha, como profissional, eu poderia explicar para vocês do seguinte modo. Se é uma venda de um imóvel simples, documentação regular, não vai me dar nenhum tipo de problema, praticamente eu vou conseguir vender à vista esse imóvel, porque eu sou um profissional, eu sei, a gente tem, né, o know-how, a janela. Então eu poderia estipular os 6%. Mas se precisar regular algum documento, se esse imóvel muito provavelmente vai vender através de um financiamento, utilização de fundo de garantia, então ele já é um pouquinho mais complicado. Então por que não cobrar 8 ou 7 ou 6,5? A tabela está aberta entre 6 e 8. É aí que a gente vai começar, como profissional, saber cobrar. Não é? A dizer que ninguém paga porque nós não exercitamos esse tipo de coisa. Quem se valoriza briga por isso. Eu brigo por isso. Com certeza eu brigo por isso. É claro que se você perguntar para mim, mas todas as tuas vendas foram 6%. Não, houveram casos que não. Às vezes por um motivo ou outro, parente, coisa, a gente tem sempre aquele plus. Mas não podemos deixar isso como habitual de jeito nenhum. Mas também eu tenho que dizer, é 6, depois eu devolvo. Qual é o problema? Mas não fazer isso habitual, não podemos fazer de jeito nenhum, né? Ok? Então vamos seguir aqui, ó. Imóvel rural, de 6 a 10%. Na mesma condição nós vamos analisar. Imóveis industriais também, de 6 a 8%, na mesma condição que nós falamos. Se é simples, está todo se precisa regularizar a documentação ou não, se está fácil de vender, então para que nós vamos esquentar a nossa cabeça, né? Agora, a venda judicial é 5%. Aí sim, né? Tem muitos colegas que não sabem que há comarcas, há varas, que eles cadastram o corretor de imóveis para poder, quando necessitar vender algum imóvel, o juiz lhe convoca, né? Ele lhe convoca para poder vender esse imóvel. Aí é 5%, você não pode entrar na tabela de 6 a 8, que na tabela já diz isso. Ok? Então essa é a tabela de venda. Agora a locação. Vamos ver aqui a locação. Quando a gente faz uma locação, precisamos cobrar a primeira locação. Aí eu escrevi ali, amador ou um profissional? Se for um amador, ele não vai cobrar esse 1%, esse primeiro aluguel, tá certo? Aí o dinheiro vai lhe faltar lá na frente. Está sempre com problema monetário esse amador, né? E tem que ser denunciado aqui no CRES se você conhecer algum colega amador, né? Que a gente chama de amador, é um modo de ser para todo mundo entender. Okay? Porque o profissional ele vai cobrar o primeiro aluguel, como diz a tabela aí, tá certo? Aí vem lá, locação de temporada. Que é uma locação de temporada? Aquilo que o pessoal aluga por 1 dia, 2 dias. Lembrando que, de acordo com a Lei 8.245 de 91, é por 90 dias no máximo. Passou disso, já não caracteriza mais a locação de temporada, tá certo? Então, a administração de bens, de 8% a 10%. E nós temos aqui no nosso CRES Esclarece, né, onde veio aqui o vice-presidente do CRES São Paulo, ele falou sobre a administração de locação. Ele deu boas dicas, né? Já que eu estou falando nisso, acredito que o nosso vice-presidente do CRES São Paulo, meu amigo, grande amigo, Walter Alves de Oliveira, deve estar nos acompanhando lá de Ribeirão Preto. Valtinho, um forte abraço para você, um bom final de semana, ok? Depois, se der, dá uma ligada para mim para falar contigo. Olha aí, já estou te mandando um recado aqui, hein? O Brasil todo está vendo esse nosso bate-papo, Valtinho. Administração de bens, aqui quando a gente fala administração de bens, entra a locação. Qual é a taxa? 8% a 10%. Existe uma nota na nossa tabela também, né?
ok? De 8% a 10%. Então, se eu tenho pouca alocação, né, eu vou cobrar 10%. Tá certo? Vou cobrar 10%. Por que não? Tá? Agora, existe uma nota, existe um valor aqui também, olha, que valor mínimo é de R$50, né? Aí vem aqui, pode alterar a tabela aqui de 5% a 10% quando uma carteira passa a ser superior a R$100 mil, uma carteira de R$100 mil. Tá? Eu estou tecendo comentários sobre essa tabela, mas muito provavelmente deverá vir uma alteração na tabela. A tabela ela é feita pelo Sindicato dos Corretores aqui em São Paulo, depois ela é homologada pelos conselheiros do CRES numa reunião plenária, tá bom? Venda de empreendimentos imobiliários está aí, ó. A imobiliária tem cobrado de 4% a 6%, mais importante aqui, na nota aqui, não está incluída as despesas com promoção e publicidade. Então, se a pessoa cobra de 4% a 6%, não dá para pagar aí um pouco mais para o seu plantonista que fica lá o dia inteirinho, sábado, domingo, Natal, Carnaval, Ano Novo. Esse profissional tem valor, né? Ele é que está lá, né, dando seguimento, porque a imobiliária tem vários empreendimentos, ele está lá naquela responsabilidade. Eu acho que ele merece, né, ganhar também o seu dinheiro, porque ele tem o sacrifício dele, a parte do sacrifício dele, não é isso? Aí vamos ver aqui essa parte também de loteamento de 6 a 8, loteamento precisa estar sempre regular, olha lá. Estudo, organização de vendas de áreas loteadas urbanas aprovadas e registradas. Aí vem aqui, estudo de 6 a 10 também na questão de loteamento rurais, tá certo? Então vem aqui, tem uma nota também, não está incluso este percentual de publicidade. Pode até cobrar também da pessoa que estiver comprando esse loteamento, tá certo? Aí vem a administração de condomínio, de 5 a 10, sobre arrecadado pelo condomínio mensalmente, com o mínimo de 850, mas eu acredito que vai haver uma pequena alteração na nova tabela disso aí, tá ok? Então vamos ver lá. Você sabia que tem aí um contrato de prestação de serviço para compra de imóvel, para procura de imóvel? Você pode cobrar do comprador de 6% a 8%? Dê uma olhada na nossa tabela aí, minha gente. Ativos, fundos imobiliários, aqui a gente vai se ater mais na questão do consórcio imobiliário, né? A gente fala de 4 a 6 aí. Agora, se tiver algum colega que trabalha aí com fundos imobiliários, certificados recebíveis, seria importante ele mandar um e-mail aqui para o CRES, para a gente trocar uma ideia. Eu gostaria de conversar muito com essa pessoa, porque é um tema legal para a gente discutir aqui no CRES Esclarece, não é verdade? Agora, quando fala aqui de pareceres quanto à comercialização, na tabela diz 1% sobre a avaliação, né? Parecer por escrito para dizer quanto vale aquela propriedade, 1%. Mas vamos ver a nossa tabela, tá ok? Então, o valor mínimo de parecer seria R$650, e tem aí o parecer verbal, que é no mínimo uma anuidade vigente, ok? Aí vamos ver aqui a tabela de honorário. É importante vocês entrarem aqui na tabela de honorário, ó. Tem a tabela de venda e nós temos a tabela de locação de imóveis, ok, colega? Locação. Então tá aí para vocês buscar a tabela, conhecendo já onde buscar a tabela. Tudo tem tabela, tudo está tabeladinho, bonitinho. Vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui o Juvenil Silva, cresce 61625. Consegui meu primeiro lançamento de um prédio pela minha imobiliária. Neste caso, qual é o percentual do honorário total? Acabamos de falar. De 4% a 6%, sem você gastar um centavo de publicidade, que é por conta do empreendedor ou do construtor, que você achar que deve ser, tá certo? Ok? Então, meus colegas, vamos ver uma coisa. É muito importante você se preocupar em se profissionalizar. Somente assim nós vamos estar preparados psicologicamente para poder cobrar o que nós valemos. E valemos sim, né? Porque não há mercado imobiliário sem aquela pessoa ou aquela empresa que faça edificação. Não há mercado imobiliário se não houvesse engenheiros e arquitetos. Não há mercado imobiliário, né, se não houvesse pessoas que comercializassem seus terrenos. Bem como não há mercado imobiliário se não tiver o pulmão do mercado imobiliário. Quem é este pulmão do mercado imobiliário? Somos nós, corretores de imóveis.
nós somos aqueles que temos a paciência, nós somos aqueles que se especializamos para poder minimizar essa questão, né, também de déficit habitacional, ou vender para aquela pessoa que quer mudar, que já comprou um quarto-sala, vai para um 2 quartos, de repente já quer um 3 quartos, daqui a pouco ele quer um novo, daqui a pouco ele quer uma cobertura, e por aí nós estamos preparados para dar atendimento a todas essas pessoas que nos procuram, né? Preparado em todos os sentidos, não é só nessa questão de tabela de remuneração. Para mim poder cobrar, eu tenho que estar muito bem preparado, ok? Então eu tenho que fazer vários cursos, principalmente crédito imobiliário, viu, minha gente? Tá bom? Então vamos ver aqui quem nos acompanha nesta manhã de sexta-feira, dia 11/1/2013. Então nós temos aqui colegas nossos lá de Araçatuba, Atibaia, Bauru. Vou estar em Bauru no próximo dia 15, ministrando o treinamento Casa Paulista. Uma grande novidade aí para você começar o ano de 2013, meu colega. Faça a sua inscrição, participa, vamos tomar um café junto lá. Acho que você vai gostar desse novo programa do Governo do Estado de São Paulo, Casa Paulista. Bauru, dia 15, 14 horas na Associação Comercial. Faça a sua inscrição. Colegas lá de Bertioga, Campinas, Carapicuíba, Casa Branca, Catanduva, Cosmópolis, Cotia, Florianópolis, Santa Catarina. A todos catarinenses, em especial o pessoal lá de Floripa, o nosso grande abraço. Receba um forte abraço aqui dos colegas paulistas. Franca, Guarulhos, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Rio Grande do Norte, lá da capital, Natal. Um abraço forte a todos vocês. Osasco, Peruíbe, Piracicaba, Pirassununga, Pompeia, Praia Grande, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Valtinho, um abraço. Rio das Pedras, Salto, Santana de Parnaíba, Santo André, Santos. Quando eu falo em Santos, tem que mandar um forte abraço à Vera Lúcia, que nos acompanha nesta manhã. São Bernardo do Campo, São José dos Campos, São Paulo, muitos colegas aqui. A Baixada, São Vicente, né? Já faz aniversário, a primeira cidade do Brasil. Sertãozinho, olha lá. Taquaritinga, Taubaté, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, hein? Todos vocês matogrossenses, um forte abraço a todos os paulistas. Tupã, Vinhedos, várias outras cidades que nos acompanham. Olha, colegas, é importante não só vocês acompanhar o Cresce Esclarece, é dizer a seus colegas que tudo aquilo que nós já comentamos está gravado. Basta fazer um download do filme e assistir, tem muitas coisas interessantes ali, várias coisas. E digam para os colegas nos acompanhar toda sexta-feira, 10 horas pontualmente, aqui diretamente dos estúdios da TV Cresce em São Paulo, Rua Pamplona, 1200, nono andar, né? E nós estamos sempre tecendo algum comentário que você, colega, escolheu através da enquete, ok? Então você já sabe qual é o próximo Cresce Esclarece. Nós vamos tecer comentário por que você não está faturando como deveria faturar. Vamos ter aqui um especialista, colega nosso da área, o Renato Duarte, que vai tecer todos os comentários sobre isso. Vamos ver quais as novidades que ele vem trazendo para nós. Tá bom, colegas? Então, a todos vocês que nos deram essa carona nessa sexta-feira, o nosso muito obrigado de coração. Receba um forte abraço do novo presidente do Cresce São Paulo, Zé Augusto Viana Neto, toda a diretoria, né? Um beijo grande meu a todos vocês. E na sexta-feira eu espero vocês para a gente poder entender um pouquinho melhor, às vezes, onde nós estamos falhando, né? Onde nós estamos falhando. Normalmente, quando eu dou minhas palestras, eu gosto de falar sobre um assunto. Peixe fresco, põe um tubarão na sua vida, né? No meu treinamento eu coloco isso, é muito legal essa questão, né? Põe um tubarão, porque a gente não podemos nos acomodar. Vamos estar sempre sendo desafiado aqui no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é todo dia um desafio. Nós saímos para a rua, né, sabendo que nós vamos fazer isso. O Renato Duarte vai nos passar na próxima sexta-feira. Colegas, beijo grande no coração e até a próxima. Tchau, um bom final de semana, uma boa sexta-feira e bons negócios. Tchau.